Gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Nesse vídeo agora eu queria fazer uma análise de uma questão que está sendo muito recorrente aí nessas eleições e nos últimos anos, né? Que é a questão do candidato que se apresenta como não político, né? Como gestor, uma pessoa que não é da política, algum novo, né? Querendo antagonizar com a política tradicional. Então eu queria fazer a análise, tentando avaliar até que ponto que esses candidatos são tão assim diferentes dos políticos tradicionais, né? E eu queria começar trazendo um dado importante aqui, que é a quantidade de sindicatos que nós temos no Brasil. Tem 17 mil aproximadamente entidades sindicais no Brasil, sendo que dessas, um terço mais ou menos, pouco mais de 5 mil, são sindicatos patronais, ou seja, que representam os empresários, os patrões em geral. Por que eu trouxe essa análise aqui? Por causa que a função dos sindicatos é exercer uma pressão, né, no meio político, para poder aprovar leis e que favoreçam aqueles entes que os sindicatos representam. Os sindicatos dos trabalhadores, eles também têm a função de defender o trabalhador contra os patrões, né? Em caso de questões trabalhistas e tal, carga horária, aumento de salário e tudo. Agora, os sindicatos patronais, a única função deles é fazer o lobby junto com o Congresso para conseguir aprovar benefícios para as empresas, né? Então a gente vê que para cada dois sindicatos de trabalhadores tem um para o patrão. Será que essa proporção na vida real é assim? Será que tem dois trabalhadores para cada patrão? Ou será que os patrões são muito mais bem representados do que os trabalhadores? E além do mais, esses sindicatos dos trabalhadores, quantos que realmente estão ali trabalhando em prol do trabalhador? Porque a gente tem um problema que são os famosos pelegos, né? Que são sindicatos que não trabalham em prol do trabalhador, né? Estão ali para fazer o meio de campo ali, em benefício próprio ali, e muitas vezes não lutam na defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Então a gente vê que os patrões estão super representados e os trabalhadores subrepresentados. Então por que isso? Por que eu trouxe essa análise dos sindicatos? Por causa que a atividade empresarial é uma atividade política. O empresário está todo o tempo ali fazendo esse lobby junto aos políticos. Ele tem um acesso muito maior aos políticos. Ele tem um telefone, a gente viu aí presidentes encontrando com o empresário lá no palácio, né? Do que um trabalhador, do que a população, a pessoa que vai lá e vota, né? O empresário, ele está sempre tendo que se reunir com os outros empresários, procurando parcerias estratégicas. Então é uma atividade política. O empresário é um político privado, trabalha para ele mesmo. Só que é uma atividade política. Não tem muita diferença da atividade política. E quando a gente analisa essa questão da corrupção, eles se colocam como gestores para tentar contrapor o político corrupto, né? Para limpar a política e tal, mas só que a corrupção é um crime de mão dupla. O que significa isso? Que você precisa ter o agente público, que é o polo passivo, que é o que recebe a vantagem devida, né? Em troca de algum favor, alguma coisa, e o polo ativo, que só pode ser um agente privado, um empresário, sei lá. Então não existe corrupção só de agentes públicos. Não existe. Sempre tem que ter um agente privado. Para configurar o crime precisa ter um agente privado, senão é outro crime, não é corrupção. Então, quer dizer, para cada agente público corrupto tem um empresário, um agente privado corrupto. Então, é a mesma quantidade de políticos corruptos ou de empresários corruptos. Então, a gente vê que existe aí, até pela Lava Jato, tudo, né? Um foco maior em punir os políticos, né, e preservar os empresários. Até a mídia, né, mas não pode penalizar as empresas porque gera emprego e tal. Eu acho que isso está errado, por causa que quem corrompe são os empresários. Você vê que as delações são sempre feitas com empresários para pegar os políticos, né? Porque se você pune só os políticos, os empresários, quer dizer, troca o político, o empresário vai continuar corrompendo aquele político, porque ele não foi penalizado. Então fica muito cômodo para o empresário. Na verdade, a punição maior tem que ser para o empresário, porque aí ele para de corromper os políticos. Se não tem ninguém oferecendo dinheiro, o político não tem de quem tirar o dinheiro. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do gestor, que não é político, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente tem aí
apresentador de televisão, que quase saiu candidato, né? Que era ali amigo, ajudou na campanha do Sérgio Cabral, que está preso, né? Mais de 100 anos de condenação aí. Então, até que ponto que essa pessoa é realmente diferente, né? É capaz de, você tem que analisar isso aí. A pessoa, né, é aliada, ajudou na campanha, e é tão diferente assim, será? Ou será que é parecida, né? A pessoa foi beneficiada por leis, até inclusive, durante a gestão, tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses, né, ditos gestores, não que todos sejam corruptos, lógico, não são, né? Mas a gente tem que avaliar, não tem tanta diferença assim não, do empresário para o político, né? As pessoas condenam o político profissional e tal, quer acabar com o político profissional, mas a gente tem que ver o seguinte, às vezes existem lideranças, né, locais, por isso que o voto decisão é importante, para você ligar o político a uma base eleitoral, uma população que ele representa de fato, né? Por isso que o voto distrital é importante que seja aprovado. Por causa que, imagina você ter uma liderança ali local, numa comunidade, numa região e tal. Aí aquela pessoa é a pessoa que melhor representa aquela comunidade, ela tem a voz, tudo. Aí se você obriga esse ciclo, essa troca de políticos, não necessariamente você vai ter uma pessoa com a mesma competência para ocupar aquele lugar. Não é fácil você ter um líder, assim, não tem tantos líderes assim competentes, capazes de lutar pelo direito das pessoas, falar a verdade, buscar. Né? É claro que existe um mal político que tem que ser punido, mas para isso existem mecanismos para isso, né? Existem leis, existe o voto, tudo. A internet agora aí facilita bastante, a gente tem que ter mais transparência. Mas você limitar os mandatos aí dos deputados, tal, dos vereadores, eu não sei se é o melhor caminho. Porque talvez você tenha lideranças importantes que vão ter que dar lugar para outras, que às vezes não sejam tão importantes assim, não sejam tão representativas assim. Então são questões aí que eu estou botando só para uma análise mesmo aqui, não estou aqui também querendo denegrir ninguém, nem os gestores, nem os políticos, enfim, problemas tem em todos os lugares, gentes honestas e corruptas tem em todos os lugares. A gente precisa buscar mecanismos de controle e de fiscalização, de transparência, mas tomar cuidado com alguns discursos, né, que às vezes não agregam nada, né, não são reais, né, são rasos, né, não tem profundidade, não se... Na prática não é aquilo, entendeu? Então fica essa análise aí, quem quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, nós estamos abertos aí, tá? Um abraço, até a próxima.